Na manhã de hoje, nós tivemos uma audiência pública muito importante sobre o Dia Mundial de Conscientização sobre o espectro do autismo. Esse dia ele foi determinado pela ONU no ano de 2008. E aqui na Assembleia nós temos uma frente parlamentar justamente para tratar de todas as pessoas, né, com transtorno do espectro do autismo, de todas as necessidades dessas pessoas. Eu converso agora com a presidente dessa frente parlamentar, que é a deputada Maria Clara Marra, do PSDB. Deputada, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Maria Cláudia. Obrigada pelo espaço, por nos receber aqui. É sempre uma alegria estar presente aqui. Para nós também, seja sempre muito bem-vinda. Deputada, houve essa audiência pública, né, na manhã de hoje, também requerimento da deputada Nayara Rocha. E a senhora me falou que uma das coisas que mais chamou a atenção foi sobre a falta de profissionais para tratarem das pessoas com transtorno do espectro autista. Podia falar um pouco mais para a gente sobre isso? Bom, Maria Cláudia, deputada Nayara Rocha é membro dessa comissão em que foi realizada a audiência. Eu sou presidente da Frente Parlamentar de Defesa das Pessoas no Transtorno do Espectro Autista e ela me ajuda a liderar essa frente estando na vice-presidência. E hoje é um dia muito importante para que a gente, de fato, traga visibilidade para as demandas, inclusive com recorte de localidade. Deputada Nayara é do Vetor Norte, da região metropolitana, da cidade de Vespasiano. Eu sou de Patrocínio, região do Alto Paranaíba, e aqui na Assembleia a gente tem a oportunidade de integrar quais são as demandas a nível de Estado. E hoje essa audiência teve especialmente esse condão, sendo realizada com foco na inserção dos autistas no mercado de trabalho. Eu venho de uma família atípica, enfrento isso diuturnamente, e aqui nós tivemos a possibilidade de averiguar a dificuldade, principalmente, de acesso às terapias específicas para as pessoas que estão no TEA. Quando a gente fala disso, a gente abarca aqui, sobretudo, terapia ocupacional, psicoterapia, neuropediatras, que inclusive é uma dificuldade muito grande de acesso, não só no Estado, mas pelas prefeituras. Essa é uma demanda frequentemente trazida para nós pelos prefeitos. Então, a gente é sensíveis a essas questões, nós apresentamos diversos requerimentos. Essa audiência já apresentou alguns desdobramentos nesse sentido, inclusive de invocarmos uma posição mais assertiva do governo do Estado. Questão de acesso mesmo a esses cursos, aqui foi colocado, isso impacta não só na capacitação profissional, mas também no acesso à educação e a esses acompanhamentos. Terapeuta ocupacional é um profissional escasso no mercado de trabalho, os prefeitos têm dificuldade de contratarem pelas prefeituras. A população autista resta desassistida em virtude dessa omissão, e quando a gente observa estruturas aí da máquina pública, como a UENG, por exemplo, Universidade Estadual de Minas Gerais, a própria faculdade, a própria universidade não tem esse curso disponível para ser ofertado, para a qualificação desses profissionais, para que a gente consiga vislumbrar a solução desse problema. Então, estivemos sim movimentando nesse sentido. Um apelo, né, deputada, para que haja mais cursos, inclusive na UENG, né, para essa população, porque é um curso necessário. A UENG é uma universidade do Estado, uma necessidade crescente das pessoas com transtorno do espectro autista, e não oferece esse tipo de curso, né? Exatamente. Para além dessa omissão, né, do próprio governo, ano passado a gente enfrentou aqui na Assembleia uma necessidade de mobilização de todos os parlamentares. Foi derrubado por unanimidade o veto do governo em cima da criação do centro de referência. A gente ainda não viu a eficácia dessa inclusão do centro de referência nas cidades, efetivamente. Então, ainda não se fala em destinação orçamentária para a construção desse centro de referência, para que de fato possam acolher e gerar uma condição de acompanhamento material desses autistas. Além disso, a gente tem uma dificuldade muito grande no que diz respeito ao acolhimento na saúde. Hoje nós temos diversos projetos tramitando na casa que buscam reforçar a predileção e a necessidade de atendimento preferencial para o público no espectro autista, que são pessoas que muitas vezes têm limitações sensoriais, têm hipersensibilidade, têm diversas dificuldades de estarem nos mesmos ambientes, interagindo e tudo mais. Enfim, tudo isso foi demanda que foi novamente apresentada nessa audiência, mas nós já temos tido contato com isso no interior. Eu tenho feito diversas rodas de conversa e seminários que visam a conscientização, a distribuição inclusive da nossa cartilha, que é um produto da Frente Parlamentar do TEA,
que é uma cartilha que traz os diversos direitos dos autistas, direitos na saúde, direitos na educação, direitos no acesso aos benefícios de prestação continuada e as formas como eles podem serem fruídos. Mas, enfim, isso tudo passa por um trabalho de capilarização dessa nossa atuação e quando a gente tem a oportunidade de trazer isso aqui para a Assembleia, é sempre uma oportunidade também de termos acesso a novas demandas. E esse é um mês importante, que é o Abril Azul, então é um mês todo dedicado mundialmente à conscientização sobre o transtorno do espectro autista. A gente vai ter aqui na Assembleia, por exemplo, a fachada iluminada, a fachada do Palácio da Inconfidência iluminada de azul durante uma semana para marcar, e também a gente vê aí imagens, né, da fachada da Assembleia Legislativa iluminada de azul, justamente para lembrar a necessidade dessa conscientização em torno deste transtorno. E a gente vai ter também várias audiências públicas, essa foi a primeira, a gente vai ter várias também audiências públicas sobre o assunto. Deputada, precisa avançar muito ainda na questão da inclusão? Precisa demais, mas eu acredito que nós já estamos construindo esse caminho, principalmente em virtude do aumento dos diagnósticos. Isso pode ser atribuído a diversas causas, aqui eu não vou me aventurar a especular, mas quando a gente observa, inclusive, dados de fontes fidedignas como o CDC, nós tínhamos uma frequência, uma incidência de casos de autismo a cada 36 nascimentos. 1 a cada 36. É a nossa situação atual. As previsões nos levam a crer que isso vai aumentar para 1 a cada 15 casos. Então, nós precisamos estar preparados, inclusive a nível de políticas públicas de Estado, para que essas pessoas tenham seus direitos garantidos. E é uma iniciativa louvável da Assembleia que parabenizar a Casa por estar disponibilizando esses espaços, por zelar pela representatividade. Quando a gente fala dessa iluminação da fachada da Casa, principalmente para aquelas pessoas que desconhecem ainda o autismo, isso é muito importante, isso gera curiosidade, gera um movimento de fato, querer acolher, entender e incluir. Deputada, em relação a essa audiência pública da manhã de hoje, foi específica sobre o trabalho. O que precisa avançar, né, para haver mais vagas, mais inclusão dos autistas no mercado de trabalho? Hoje a gente tem aqui, eu sou obrigada a falar de uma lei que foi o primeiro projeto de lei aqui aprovado. A deputada Nayara falou isso na audiência também. Eu me lembro do momento em que esse projeto veio para plenário. O selo, por exemplo, é um projeto dela que cria um selo para incentivo fiscal para a empresa amiga do autista. Esse projeto ainda não foi regulamentado pelo governo do estado. Então, quando a gente fala da atividade parlamentar, existe uma atuação dos nossos parlamentares. Eu, por exemplo, tenho mais de 10 projetos vocacionados também para a inserção do autista no mercado de trabalho. Mas existe uma inércia muito grande do Estado. Quando a gente fala, por exemplo, das estruturas governamentais, eu apresentei diversos requerimentos de providência e de prestação de informações à SEDESI. A SEDESI não sabe mensurar qual é o nosso público autista no estado de Minas. Então, a gente não sabe quais são e quantas são as pessoas para quem a gente legisla nesse sentido. Então, ainda há muito que se evoluir nesse sentido. E como presidente, né, da frente parlamentar específica, né, para lidar com as pessoas, né, para avançar nessa questão, né, de inclusão, de atendimento das necessidades das pessoas com transtorno do espectro autista. Deputada, muito grande o desafio. Como é que você, né, avalia o seu trabalho, o trabalho da frente hoje? É um trabalho gratificante, Maria Cláudia, porque eu tenho 2 pessoas autistas na minha família e vem de um gap geracional muito grande. Um tem 50, o outro tem 5. E a gente vê já como nós temos avançado. A própria atuação das APAES, das nossas associações específicas em cada cidade, tem levado à luz a necessidade dessa atenção, né, especial. Quando a gente observa, por exemplo, o desenvolvimento das APAES e o quanto as APAES impactam na vida de cada uma dessas pessoas, que têm acesso aos profissionais corretos, que têm acesso ao acompanhamento, eu acho que isso é, de fato, assim, uma pequena amostra de que é uma luta, sim, que tem resultado, mas que precisa ser diuturnamente reiterada nos espaços de tomada de decisão. E isso a gente faz, obviamente, com legislação em cima de projetos de lei. Tenho diversos projetos que versam sobre a separação de leitos específicos, sobre a bichoterapia, sobre a implementação de ecoterapia, que tem benefícios comprovados para a comunidade autista. Nós temos também projetos que dispõem
dispõe sobre criação e adaptação de espaços, por exemplo, para garantia de entretenimento e bem-estar, como fomento ao turismo para as pessoas com autismo, adaptação de salas de cinema também. Eu tenho um projeto piloto que já foi implementado em Patrocínio e hoje a gente apresentou também isso a nível de Estado, está em trânsito, em tramitação na Casa, enfim. É uma atividade legislativa que tem respaldo, inclusive, entre mais de 30 colegas que são signatários da nossa frente parlamentar. Mas, além disso, a gente vê a necessidade, o empenho e a responsabilidade da dotação orçamentária, da destinação das nossas emendas. Então, eu tenho buscado acolher as nossas APAES, acolher as associações que atendem o público autista, enfim, tem muito serviço para ser feito, mas a gente fica feliz porque é um serviço gratificante, é um serviço também de conscientização. Nós, parlamentares, somos responsáveis por fiscalizar, por legislar, mas, acima de tudo, por usar a nossa voz como um espaço de visibilidade para essas pessoas que de fato precisam dessa atenção. Deputada, gostaria de falar mais alguma coisa sobre o assunto? Olha, gostaria de falar mais alguma coisa sobre a frente parlamentar, sobre essa campanha, esse novembro, desculpa, esse Abril Azul? Bom, Abril Azul é um mês que marca, mas eu queria render aqui o meu reconhecimento à atividade dessa casa. Eu sou presidente da frente, mas nós somos 35 signatários e, para além disso, nós temos diversos parlamentares aqui que também vocacionam sua atuação parlamentar para o público autista também, não nos deixam desassistidos e, para nós, isso é motivo de muito orgulho. Integrar essa equipe que é sensível à necessidade dessa causa, enfim, eu fico muito feliz de poder fazer parte desse movimento, agradeço o espaço, coloca a nossa frente à disposição. Deputada, muito obrigada. Deputada Maria Clara Marra, muito obrigada pela entrevista e sucesso no trabalho aí, no seu trabalho à frente da frente parlamentar, né, que presta assistência às pessoas com transtorno do espectro autista. Obrigada, Maria Cláudia.